Olá, sejam muito bem-vindas a mais um Lelê Podcast. Hoje o meu convidado é mais que especial, vocês conhecem o Anderson Marchiori, vulgo meu marido. Hoje nós vamos falar sobre organização financeira e investimentos e ninguém melhor do que ele para bater um papo aqui com a gente. Aproveitem bastante esse podcast, muita informação de valor, tenho certeza que será de grande valia para vocês. Bem-vindo, Anderson. É um prazer, né, estar aqui nesse Tele Podcast, poder conversar aqui com todos esses nossos seguidores, né, com todo esse nosso público. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito descontraído, muito legal, né? Vamos falar aqui sobre relacionamento, organização financeira, vamos falar sobre investimentos também, né? E estou à disposição. Estamos aqui, na verdade, para bater um papo bem legal, né, como nós somos um casal, vocês sabem. Nós falamos e conversamos muito nas redes sociais sobre organização financeira, sobre investimentos, sobre quão é importante, né, a gente aplicar isso em casa para ensinar para os nossos filhos, e bater um papo aqui um pouquinho sobre organização financeira, já que temos falado muito sobre isso reais, e as pessoas estão buscando, né, mais conhecimento, para realmente ter o know-how para começar a investir, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Fala um pouquinho pra gente, o Anderson, quando o pessoal te perguntar: "Ai, mas por onde eu começo? Não sei como organizar minha vida financeira tá uma bagunça, na verdade, né, tô endividado, isso não é pra mim, não sei como eu faço pra sair de onde eu estou". Na verdade, tem alguns pilares, né, e alguns passos que a gente pode ensinar para o pessoal como eles vão fazer para começar. Bom, de fato, nós brasileiros não temos uma educação financeira, né? Não somos incentivados desde o início a saber como lidar com o dinheiro de forma saudável. Então, acho que isso é uma dificuldade para todos, de forma geral. Existem, claro, né, algumas exceções a isso, mas isso é uma realidade que se espalha por todos os brasileiros. E o grande fato e principal é das pessoas não conhecerem muito qual é o seu estado atual, né? Como que ele lida ali, administra com o seu dinheiro. Algumas pessoas sequer conseguem saber quanto ganham no mês, né? Quanto rentabilizam ali no mês. E isso de fato é um problema, né, você precisa de saber como está a sua vida financeira, está o seu controle de recebíveis e de despesas, né, para que você possa então estabelecer estratégias que sejam no mínimo ali adequadas para que você consiga atingir os seus objetivos financeiros, né. E a gente fala muito sobre planejamento, sabe. Acho que o planejamento te organiza e te faz manter o foco para atingir aqueles objetivos. Uma questão que é muito importante, muitas vezes quando nós abrimos as redes sociais, a gente sempre coloca lá algumas caixinhas de perguntas, né, para responder às dúvidas de todos. As primeiras perguntas que surgem, elas são muito comuns, elas parecem recorrentemente onde eu invisto, né? Sim. Ou, eu tenho R$ 100.000, o que que eu faço com esse dinheiro, sabe. Então, você tem muito dessas perguntas. E na verdade, o principal a principal pergunta teria que ser uma pergunta íntima e pessoal, eh, por que investir, né? Por que que eu quero investir? E a gente investe, na verdade, para atingir objetivos financeiros, Sim. né? Nós pretendemos atingir objetivos financeiros e esses objetivos podem ser organizados de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você pode estar investindo por uma questão de curto prazo, por exemplo, para poder fazer uma viagem de final do ano confortável com a sua família, né? E existem, produtos, ativos financeiros que vão te atingir, né, vão, possibilitar esse objetivo. Você pode estar investindo no médio prazo, eu quero ali, né, daqui a 4 anos, por exemplo, 3 anos, eu quero dar uma boa entrada num imóvel para aquisição de uma casa própria, né, sem aqui entrar no mérito se é bom, se é ruim, se é mais adequado investir do que comprar casa própria, mas é um sonho de todo brasileiro Sim. ter a sua morada, né. Então pode ser que você queira fazer um investimento para dar uma boa entrada ou para poder comprar esse imóvel, né.
Então você tem ali um objetivo de médio prazo, ou então você está pensando agora com vistas para o futuro, né. Tem muita gente que morre de medo, né, de chegar naquela melhor idade, né, que seria ali, né, os 60 anos ou mais, e ficar dependendo exclusivamente, né, do governo federal, né, ou dos órgãos públicos de previdência, né, para se manter. Então, é essa a realidade. A gente precisa, de fato, definir muito bem, né, sobre o porquê vou buscar um investimento, para que a gente consiga, muitas vezes, analisar se aquele investimento que será feito está em conformidade com seus objetivos E financeiros. isso é importante, vale ressaltar, né, que as pessoas elas querem respostas imediatas, Uhum. querem saber rapidamente de um especialista perguntando assim: "Ah, eu tenho 100.000, onde eu invisto?". Mas na verdade não existe uma solução simples para isso. Ninguém vai te falar: "Olha, você vai fazer isso e isso". O importante é que você adquira conhecimento, você entenda sobre investimentos, saiba qual é o seu objetivo financeiro, porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar tá bom, né. Então você traçar seus objetivos financeiros, principalmente em família, né, já que nós falamos muito sobre isso, né, o quão é importante o casal estar em sintonia, os filhos entenderem, né, o que acontece dentro da casa financeiramente, claro que dentro de cada faixa etária, a partir do momento que eles começam a entender sobre o dinheiro, sobre o valor do dinheiro. E muita gente pergunta e fala assim: "Ai, eu sempre quis", depois que a gente se torna pais, né, a gente costuma falar assim: "Ah, eu quero muito passar para os meus filhos o valor do dinheiro. Eu quero muito que meus filhos entendam que não é tão simples como eles acham, né, passa o cartão e compra, passa o cartão e compra". Aí eles acham: "Nossa, esse cartão da minha mãe é mágico, né, passa e compra". E para eles realmente entenderem de onde vem esse dinheiro, o valor do dinheiro, quão é importante eles saberem. E às vezes o adulto fala assim: "Ah, eu quero passar isso para o meu filho", mas você sabe o valor do seu dinheiro? Você sabe o valor líquido da sua hora de trabalho? Então por isso, o mais importante, que acho que a chave para tudo isso que a gente está conversando, é buscar o conhecimento mesmo. Você buscar o conhecimento, entender sobre os investimentos, os ativos, como você pode aí trabalhar isso em família, né, sentar um momento, reservar um momento que seja um dia por mês, 2 horas por mês, na verdade, né, ninguém vai ficar um dia inteiro conversando sobre investimento e vida financeira. Mas 1 hora no mês, gente, a gente não tem esse hábito, né, nós trabalhamos aí diariamente, diversas horas no mês, mas não somos capazes de separar 1 hora para organizar a nossa vida financeira e acaba que a gente vive no automático, né. Vai entrando dinheiro, vai fazendo Pix, principalmente quem é autônomo. Vai entrando, você vai fazendo Pix, 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 quando você vê, você não sabe quanto entrou e quanto saiu. Exatamente. Ter consciência disso, né, é uma mudança inclusive de mentalidade, né. Saber como é que a gente vai administrar ali o dinheiro, como é que a gente vai administrar essa finança, tudo isso é uma mudança de mentalidade, é uma construção. De fato, nós, por exemplo, trabalhamos 8 horas por dia, 220 horas por mês, mas não conseguimos reservar nem 30 minutos para conversarmos ali sobre investimento, sobre como fazer o nosso dinheiro render mais, como fazer o nosso dinheiro trabalhar por nós, né, e de fato não temos muito essa consciência. E não conseguimos entender também que um dos bens mais valiosos e mais escassos que temos é o tempo, né. Nós gastamos muito tempo tentando ganhar dinheiro, mas nós não conseguimos entender, né, qual é a relação que essas 2 questões têm em comum, né. Muitas vezes quando falamos, por exemplo: "Você sabe quanto de dinheiro líquido você ganha em razão do seu trabalho?" É simples, faça uma conta, né, se você trabalha 8 horas por dia, né, você trabalha ali 220 horas por mês, pegue o valor dos seus ganhos, do seu salário, primeiro, antes de fazer qualquer conta, deduza ali suas despesas essenciais e não essenciais, né. Por isso que o planejamento e o planilhamento das suas despesas, ele se faz tão importante para que você conheça a sua realidade. Após você fazer essa dedução, né, da sua receita, das suas despesas, pegue ali, né, o valor restante e divida pelo número de horas, né, que você trabalha no mês.
Então, se você trabalha 8 horas diárias numa jornada padrão, é só dividir isso por 220 horas mensais, né? Você vai chegar ali no valor líquido do seu salário. E aí você entra naquela situação, né, quanto tempo de trabalho eu preciso despender para comprar alguma coisa? E aí, de fato, você começa a entender o real valor do seu dinheiro, É né. um pouco assustador, né, esse momento, vou falar com vocês que é bem assustador quando você faz essa conta, você passa realmente a ser um consumidor mais consciente, né, então se você faz uma conta dessa, auferindo o salário médio de 3.000 por mês, deve dar mais ou menos 2,50 sua hora líquida. Então você pensa, só para pedir um iFood e o iFood chegar até sua casa, a taxa normalmente é de 10, R$ 12. Pensa quantas horas você precisa trabalhar para pagar o entregador que vai entregar um hambúrguer na sua casa. Então, realmente, não é fácil, não é simples, mas é importante fazer essa análise justamente para que a gente consuma com mais consciência, né. Eu posso falar por mim mesma, porque isso realmente mudou a minha forma de consumo. Aí, de fato, você começa a fazer algumas blindagens emocionais, né, em razão de conhecer o valor do seu tempo associado à figura do seu dinheiro. Você começa a pensar, por exemplo: "Olha, quanto tempo de trabalho eu tenho que despender para adquirir isso?". Então isso já te dá uma certa resistência. Claro que existem momentos de lazer, por exemplo, que vai valer muito a pena, né, que muito gaste, né, que muito custe o que muito vale, né. Então, se está valendo a pena, ok, nenhum problema com relação a isso. Mas você começa a fazer essas ponderações. E isso traz ali uma certa blindagem emocional àqueles impulsos, financeiros, né, de você ali consumir muito, né, um dinheiro que muitas vezes você não tem, que você não dispõe, né, para atender um desejo momentâneo, né, ou para levar isso ali para impressionar alguém que talvez você nem goste, né, nem Uhum. faça parte do seu convívio, mas o ser humano tem muito disso, Tem. né. E seguinte, né, a gente quando está falando sobre essa blindagem emocional, estamos falando ali sobre a responsabilidade financeira. Isso está muito associado à sua, felicidade nos relacionamentos. Uma das maiores causas, por exemplo, de rompimentos de vínculos, né, entre casais, é de fato o aspecto financeiro, né. Quando os casais eles não têm uma saúde financeira, não conseguem, por exemplo, conversar sobre dinheiro, é impressionante, né, às vezes as pessoas têm dificuldade de conversar sobre dinheiro. Muitas vezes recebemos, perguntas: "Olha, eh, eu não sei quanto meu marido recebe, Hum. né, ou eu não sei quanto a minha esposa recebe, né, como é que vocês fazem ali o compartilhamento dessas despesas?". A gente precisa de compreender que quando, nos unimos ali, estamos dentro de um relacionamento, nós estamos de fato constituindo uma sociedade. Cada qual contribui na medida da sua capacidade, né, mas todos devem contribuir para que essa sociedade seja próspera, né, para que essa sociedade tenha ali, de fato, uma evolução. Então é muito importante que todas as cartas estejam na mesa, né, que você saiba ali o que entra de cada um, né, quais são as despesas ali de cada um recorrentes, e esse controle deve ser muito natural. Ninguém está dizendo que você não precisa ter a sua intimidade, né, mas aquilo que diz respeito à família, né, e a organização financeira faz parte disso, isso tem que Uhum. ser de fato compartilhado. E quando você tem uma boa saúde financeira, você consegue, né, lidar melhor com os problemas conjugais que vão existir, né, você consegue de fato ter ali uma saúde, né, uma rigidez mental, né, porque, problemas financeiros adoecem, né, as Sim. pessoas, e você serve de exemplo, né, você serve de exemplo para os seus filhos. Se você me perguntar, por exemplo, qual é a melhor forma de estabelecer uma educação financeira para os filhos? Sendo exemplo para eles, Com né, certeza. sendo exemplo para eles. Você vai automaticamente ensinar, né, um controle de despesas
coloca ele para fazer isso com você, né. Vamos colocar aqui as suas despesas, filhão, vem cá, vamos colocar aqui a mensalidade da sua escola, né, ou vamos colocar aqui os seus gastos, né, o treinamentozinho na escolinha que você está fazendo, vamos colocar isso na planilha aqui. No momento que você faz isso, você está demonstrando a importância de praticar isso. Você falou algo muito interessante sobre a figura do cartão de crédito, né. A figura do cartão de crédito é impressionante, porque a pessoa ela perde, né, a sua identificação com a quantidade de dinheiro que está sendo ali colocada em prática para isso, né. Então muitas vezes você chega lá, a conta deu aquele absurdo, né, você está num restaurante, a conta deu lá R$ 1.800 num restaurante, conta cara, sabe. Então você pega o seu cartão, passa o cartão e passou o cartão, tá ali, pô, gastei R$ 1.800, você viu esse dinheiro saindo? Você não vê, então você perde muitas vezes essa identidade. Sim. Então muitas vezes olha que interessante isso, cara, se você pega seu filho e fala assim, tira um dia, vai lá e saca o dinheiro em espécie, mostra para o seu filho que você vai pagar a escola dele com aquele dinheiro. Eu tenho certeza que ele vai ficar assustado com a quantidade de dinheiro que você vai levar para pagar a escolinha. Porque se você chega lá e passa o cartão, mostra uma facilidade. Agora, se você mostra a quantidade de dinheiro que aquilo representa, isso impacta de uma forma diferente, né? Então, eu acredito muito dentro dessa perspectiva de exemplo, né? De você ensinar pelo exemplo. E ensinar também que dinheiro não dá em árvore, né? Dá trabalho, na verdade, né, você para conquistar tudo aquilo que você almeja, você tem que ter essa identificação com o trabalho, né, saber que é fruto do trabalho, né, que você vai conquistar as coisas e também, né, que você precisa de reservar, você não pode simplesmente ganhar tudo e gastar tudo, né. Isso é muito importante também que você consiga dar esse direcionamento. E quando nós falamos dos pequenos, né, para quem não sabe, eu e o Anderson somos pais de 3 crianças, né. Um é o Bernardo, que está com 4 anos, o outro é o Benício, que está com 2, e a outra é a Giovana, que está aqui na minha barriga ainda. Então, nós somos pais de 3 crianças, e isso sempre foi uma preocupação pra gente. O Bernardo hoje está com 4 anos, o Bernardo já entende o que é comprar, o que é ir ao shopping, quer comprar brinquedo fora de época, quer ir na hamburgueria, quer ir na sorveteria, todo final de semana restaurante, restaurante com parquinho. Então eu sei que muitas vezes nós pais, que às vezes não tivemos tantos privilégios quando éramos pequenos, a gente tem esse raciocínio de falar assim: "Ah, eu quero dar tudo para o meu filho que eu não tive. Eu quero, eu posso, eu vou dar tudo que eu não tive", mas a gente não pode esquecer dessa parte que eu creio que seja a mais importante, essa parte da educação financeira desde quando eles são bem pequenos. Então essa ideia que o Anderson deu é maravilhosa, porque hoje em dia o dinheiro está muito digital, né, então tudo é Pix, paga a escola no Pix, faço aqui uma transferência, pago o boleto, nós não temos esse costume de ficar andando com dinheiro na rua, né. Mas essa ideia é muito legal, porque nós precisamos mostrar, eles precisam de ver com os olhinhos deles quanto de dinheiro nós precisamos para pagar a escola, para pagar uma atividade física, para ir a um restaurante sábado, domingo, final de semana ir num hotel fazenda, isso é muito importante, né. Ah, é. Eu me recordo, por exemplo, de o quanto isso é expressivo. E, por exemplo, quando eu era menor, eu ficava doido para ganhar R$ 10. R$ 10 comprava muita coisa naquela época, né. Sim. A inflação, então, de lá para cá, você já não compra mais nada, mas na minha época, os R$ 10 ainda Eram o quê? comprava 20 pães? não, À muito época? mais do que isso, 20 pães eu comprava com R$ 2, né. Agora, Não. hoje, com R$ 10 eu comprava muita coisa. Nossa. Então eu ficava doido para ganhar R$ 10. Então muitas vezes eu ia lá, falava assim: "Mãe, deixa eu ver sua carteira", né. Uhum. Então se tivesse R$ 10 sobrando lá, eu falava assim: "Ô mãe, né, deixa aqui esses R$ 10 comigo". Ih, minha filha, aí eu fazia a festa. Nossa, bons E tempos, era bons tempos. interessante quando você abria a carteira e não tinha os R$ 10. Naquele finalzinho de mês ali, Uhum. né, já mais apertado, e não tinha os R$ 10.
você começa a entender a ideia de escassez, né, você começa a entender que existem momentos em que não tem. É a mesma coisa de você ir passar um cartão e ele não passar, né. Como é que você vai fazer? E aí, qual é a explicação para isso, né? Então, essa ideia de escassez, essa ideia de que em algum momento pode faltar, também é importante, né, ser repassada, exatamente para ter a ideia de que para ter eu preciso organizar e poupar, né. Quem Exatamente. poupa, um dia sempre tem, quem não poupa não tem, né, é fato isso, né, a gente não consegue ter se não fizer as nossas reservas. E pode Pois. falar. Pode. Não, você estava falando de reserva, né. E aí nós pensamos sobre, muitas pessoas, né, infelizmente a esmagadora maioria das pessoas não tem organização financeira e ainda estão na situação de endividados. E aí você pode pensar assim: "Ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Como que eu vou sair daqui de onde eu estou, né? Como eu vou fazer?" E aí você fala assim: "Ai, não tem jeito." Porque às vezes você está ali no cheque especial, o cheque especial vai corroendo, né, porque no mês que vem tem os juros do cheque especial e aí vai corroendo o seu salário, e daqui a pouco você está trabalhando para pagar o cheque especial e vivendo do cheque especial como se aquilo ali fosse o seu salário, né. Então, ou seja, você está em completa desorganização. O primeiro passo, gente, que é o que o Anderson falou aqui no início do podcast, é se organizar, planejar e conhecer a sua realidade. Porque como nós estamos falando: "Ai, como onde eu vou investir isso? O que que eu vou fazer para aquilo?" Ninguém melhor do que você para organizar o seu dinheiro, né. Então você precisa conhecer a sua realidade, conhecendo a sua realidade, aí sim você vai dar os próximos passos. Como eu vou fazer para solucionar esse problema? Se você está endividado, você tem um problema financeiro, né, então você precisa resolver a sua dívida, né, sendo se organizando melhor, gastando menos ou ganhando mais, né. Então quando a gente fala de gastar menos, né, que as pessoas falam assim: "Ai, mas o que é isso? Gastos essenciais, gastos não essenciais." Se você está endividado, você precisa fazer cortes, né. Esses cortes é uma coisa legal de se fazer? Não, né, porque a sua família está acostumada, você assiste streaming na sua televisão, tem internet na sua casa, então vocês vão naquela sentada que eu falei de 2 horas junto com a família inteira, para a família inteira observar qual que é a situação, porque não adianta só o casal conversar sobre isso, e às vezes filho adolescente não sabe o que está acontecendo, né, os filhos precisam participar da organização financeira da casa, né, até porque os objetivos financeiros têm que estar ali alinhados, os gastos têm que estar alinhados e os cortes também têm que estar alinhados, né. Então esse é o momento de sentar e falar: "Olha, nossa situação financeira é essa, nós precisamos economizar." E além de economizar, ainda precisamos fazer mais dinheiro, precisamos ganhar mais dinheiro. Como nós vamos fazer isso? É importante que a família toda esteja envolvida nisso. Exatamente, você pode no momento que falamos sobre conhecer o seu estado atual, nós falamos de fato em fazer uma planilha detalhando ali, né, as suas principais receitas, aquilo que você de fato recebe de ativos reais, né. Uhum. E dentro dessa perspectiva, você também precisa de planilhar aquelas despesas que nós chamamos de despesas essenciais, que são aquelas despesas fixas, fundamentais para que você, eh, consiga viver, né, manter ali a sua qualidade de vida, e você vai ter também as despesas não essenciais, né, que a gente fala que são alguns luxos que nós nos damos o direito, né, a fazer durante a nossa vida. Esses gastos podem ser mensais, trimestrais, semestrais, né, mas são muitas vezes eventuais. E aí, nesse momento, você precisa de planilhou, verificou o seu estado atual, diminuiu as suas receitas, né, pegou das suas receitas ali, diminuiu o resultado das suas despesas, você vai chegar em um número. Esse número pode representar para você 3 esferas. Você pode te representar uma ideia de superávit, né, ou seja, tudo aquilo que você arrecadou foi suficiente para pagar suas despesas e sobrou, né. Você pode estar no estado de 0 a 0, em que foi suficiente para pagar, mas você não endividou,
ou você pode estar num estado de endividamento, né, você pode ser um endividado. Nas 3 situações, nas 3 classes, cabe você realizar cortes, né. Esses cortes não são simplesmente uma ideia: "Ah, porque você é mão de vaca, pão duro", não é isso, sabe. É simplesmente você ter uma responsabilidade maior com os seus gastos, entendendo a ideia de tempo, dinheiro, né. Então você vai olhar para aqueles seus gastos e vai tentar fazer essa ideia: "Poxa, que gasto que é esse?". Identifique o gasto, né. Por que que eu preciso desse gasto? Por que que eu preciso dele? É a ideia de necessidade, né. É de fato uma necessidade, tá? Aí a resposta é positiva, sim, é de fato uma necessidade. Eu preciso pagar para ter acesso a esse gasto? Sim, preciso de pagar. Aí a gente vai para um cenário de licitação, né. Vamos fazer ali a busca pelo melhor preço. Tem muitas, setores que têm a mesma prestação de serviço na mais variada forma de precificação. Você pode muitas vezes buscar reduzir, ao invés de cortar, você reduz esse gasto, né? Trocando, por exemplo, um plano de celular, fazendo um rodízio, por exemplo, entre os seus streamings, ao invés de utilizar todos de uma única vez, né? Você tem lá um serviço de Netflix, Prime, outros, né? Faz um rodízio entre essas redes de streaming para que você possa usufruir de todos, né, mas em um determinado período, pagando por apenas um deles, né. Se muitas vezes você tem lá 2 operadoras de internet na sua residência, só precisa de uma, né, faz o corte, e assim por diante. Muitas vezes nós pensamos, sabe, isso é muito comum na hora que estamos planeando, falando assim: "Olha, esse gasto aqui é um gasto não essencial, mas eu vou manter porque ele é muito baratinho", né. Você está cometendo 2 erros. Primeiro, você não sabe o valor do seu dinheiro da sua renda líquida, né, ideia de tempo e dinheiro. E segundo, né, furos pequenos podem naufragar um grande navio, né, ou seja, quando a gente não faz ali as correções, mesmo que sejam pequenas, tá, isso pode, ao final, causar ali um grande prejuízo. Quem já nunca ouviu aquela frase, né, nunca soube que pedindo ali 30 a 30 reais no iFood dava 600 reais no final do mês, né. E de Exatamente. fato dá, né. Então quando você não corta aqueles pequenos furinhos, né, aquelas pequenas despesas, no final isso representa, né, um grande resultado. E você vai ver que muitas vezes esses pequenos gastos podem se transformar em investimentos, tá. Você tirou lá, por exemplo, um 30, 40 reais, né, de uma despesa não essencial que estava ali na sua tabela. Bom, você tem investimentos em renda fixa, principalmente títulos públicos, que são uma das formas de investimento mais segura, né, porque o garantidor é o Estado, né, então você na falta, por exemplo, de dinheiro, ele imprime, né, dinheiro para te pagar. Então, você tem ali um investimento que você consegue investir com 40 reais. Então, você pode fazer a ideia do dinheiro aqui nessa situação o dinheiro ele pode ser seu principal aliado no momento em que ele trabalha para você, ou ele pode ser o seu principal inimigo, né. É a grande ideia dos juros compostos, né, quando falamos, por exemplo, dos juros compostos. Os juros eles podem trabalhar para aumentar sua dívida ou ele pode trabalhar para aumentar o seu patrimônio, né. Você tem que escolher qual dessas opções vai começar a utilizar, né. Quando você faz cortes, você já começa a visualizar isso. Segundo momento, né, independentemente do estágio que você esteja, superavitário, fiz cortes, sobra mais. Zero a zero, fiz cortes, sobra para investir. Endividado, fiz cortes, pode ser que você não consiga com os cortes superar o seu estado de endividamento, mas já te dá um custo menor, né, para a sua dívida, uma sobra maior para esses pagamentos, tá. E nesse estado de endividado, você muito bem enfatizou, tá, pode ser que você precisa de aplicar uma correção na sua organização financeira e entender que para sair daquele estágio, você precisa de fazer mais renda, né. E
esse fazer mais renda é buscar por outras atividades que possam dar, né, aumento ali à sua captação de receitas. Nós temos várias perspectivas que nos auxiliam nisso, né. Você pode fazer uma prestação física, né, de serviços. A gente tem aí motoristas de Uber, né, que são Uber somente nas horas vagas, estão ali no trabalho de seletista, mas quando tem um tempo disponível vai fazer a direção, né, para captar seus recursos, mas você pode muitas vezes trabalhar com o mercado, digital, né, e utilizar para isso. Se você tem ali uma aptidão, se você tem ali um conhecimento, algo que possa ser transportado para alguém, você pode transformar nisso num curso, né, levar isso para outras pessoas até de forma escalável, né. Você pode levar isso para outras pessoas no mundo da internet. Ou você pode aproveitar aqueles, né, que já desempenham isso e você vai fazer vendas para eles. Você pode ser parceiro de grandes lojas, né, lojas americanas, Magazine Luiza, tem programas de afiliados. Você tem, por exemplo, o Hotmart com mais de 5.000 produtos virtuais em cursos em que você pode vender, né, e conquistar isso ali, conquistar essa receita. E quando nós falamos de renda extra, né, eu sempre falo com as minhas seguidoras, todo mundo lá no Instagram, nas redes sociais, justamente isso, que nós temos que usar o que nós temos hoje a nosso favor, né. Então hoje a internet e tudo que a gente precisa está aqui, ó, na palma da nossa mão. Então você com o seu celular dentro da sua casa, com seus filhos aí do seu lado, você consegue fazer renda extra, né. E renda extra, muitas vezes a pessoa pensa assim: "Ai, mas nossa, só isso? Vou ganhar só isso? Vou oferir só isso?". O próprio nome diz, renda extra, a princípio, porque depois essa renda extra pode passar a ser a sua renda principal. A questão é conhecimento, você entender, falar assim: "Não, o que que eu posso fazer aqui no meu celular que eu posso ter uma renda extra nisso?". Eu preciso conhecer, eu preciso entender. Eu preciso buscar alguém que vai me ensinar, a princípio, né, e depois você mesma pode ensinar para alguém, né, dando super certo. Mas a questão de entender o que é renda extra, eu acho que é o principal aqui quando nós estamos falando de fazer mais renda. Né, porque às vezes a gente fala assim: "Ó, fazer mais dinheiro", aí você tá assistindo e fala assim: "Não, não sei como é que eu vou fazer dinheiro, como? Compra na Não tenho uma impressora. impressora aqui em casa". Então a questão de fazer mais dinheiro, a princípio, pode ser um tabu, um problema, mas nós vamos buscar no que nós temos aptidão, no que eu sei fazer, no que eu sou boa em fazer, fazer essa renda extra, não necessariamente na internet, pode ser: "Ah, eu sou boa de fazer bolos, então vou fazer bolo de pote, vou levar para vender nos intervalos, vou vender para o pessoal, vou fazer brigadeiro", o que quer que seja, né. A sua renda extra hoje pode se tornar a sua renda principal no futuro. Quantas pessoas, gente, que hoje faturam milhões ensinando outras a fazer, por exemplo, um bolo, né, no nessas plataformas, Hotmart, Eduz e etcétera. As pessoas dão curso daquilo ali. Então olha só, você pode começar como sua renda extra, mas depois pode se tornar a sua renda principal. A questão é não ter medo de trabalhar, né. E Trabalhar dá começar, né. trabalho. Dá. E começar também, né. Conheço várias pessoas que simplesmente colocam seus objetivos e sonhos no papel e ali deixam, né, sem dar o start inicial, sem achar que está pronto o suficiente, que na verdade nunca vai estar, né, você precisa de iniciar e talvez se ajustar ao caminho, né. Claro que você precisa de ter ali uma estrutura, uma estratégia, né, e ser fiel a ela, seguir essa sua estratégia e ir aprendendo também, que é no caminho que a gente aprende. Mas aqui, tratando especificamente sobre essa organização financeira, principalmente familiar, a gente costuma dizer que são 4, né, objetivos que a gente tem que ter em mente para poder construir ali uma boa organização financeira. E eu diria que seria a construção de uma reserva de emergência, construção de uma reserva de oportunidade, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, né, e a sua aposentadoria, Hum. né. Quando nós falamos numa reserva de emergência, nós estamos falando que, eh, emergência não espera, né, emergência você não consegue prever,
você não consegue, muitas vezes suportar, né, aquela situação ali por outras formas, as suas formas habituais, e elas são imprevistos de fato, né, algo que te acomete que você não tinha nem noção de que aquilo poderia acontecer, né. E por que ter uma reserva de emergência? Porque você consegue superar esse estado sem ser levado à ruína, né. Quantas vezes nós podemos não ser acometidos de uma enfermidade que concentrou-se em você ou na sua família, você vai precisar de um tratamento específico para cuidar disso, né? E isso vai gerar um dispêndio financeiro que não estava nos seus planos. Ou então você trabalha, né, em um determinado segmento, usa um instrumento ali que é caro, não é barato para executar a sua atividade, ganhar o seu ganha-pão, né? E esse instrumento quebra ou foi roubado, né? Você vai precisar ali de empregar um investimento em algo que você não tinha previsto. Ou às vezes você precisa de ajudar um familiar, né? Alguém próximo de você que está passando por um momento difícil, você precisa ali de estar presente naquele momento. É para isso que se destina as reservas de emergência. Quando você já conhece o seu estado atual, você sabe quanto você precisa ter por mês, né, para poder ter a sua vida tocando normalmente, né. Então você já sabe ali qual é a sua perspectiva financeira, tá. E muita gente não sabe, viu, Alessandro, tem muita gente que não sabe quanto precisa para poder viver mensalmente. Às vezes a pessoa acha que o problema dela é o dinheiro, né, que ela não conseguiu ainda, mas aquela pessoa que conversa com você e fala assim: "Não, cara, hoje eu estou ganhando ali R$ 3.000, mas o dia que eu ganhar 5, minha vida está resolvida". Aí você encontra com ele e fala assim: "Tô ganhando 5, mas não tá legal. O dia que eu ganhar 10 é que minha vida vai estar boa". Aí você chega lá, o cara tá ganhando 10. Cara, 10 não deu, bicho. O dia que eu ganhar é 20 que eu vou estar bem demais, sabe. E de fato, a gente o padrão do cara vai subindo, né. Sim. O padrão do cara vai subindo. Se antes ele usava uma roupa da C&A, aí ele passa lá para uma roupa da Zara, nada contra marcas, viu, gente, mas se o cara tem, pode usar. Mas depois ele vai e passa lá para um Louis Vuitton, né. Cara, não tem jeito, bicho. Você ganhou e vai gastar, sabe. Ganhou e vai gastar. Então é questão de ter essa ideia do que você precisa de fato, né, para você viver bem. Qual é o seu controle financeiro? O que você precisa ali da sua realidade? Tendo isso, você consegue fazer uma reserva de emergência. Alguns especialistas vão nos dizer que elas são compostas entre 6 meses e até 18 meses. Isso é muito pessoal de cada um, né? Então multiplica aquele valor por 6 ou 18 meses, você tem a ideia do quanto você precisa para você construir uma reserva de emergência. A ideia, de fato, é se você foi acometido com um imprevisto, fui desempregado, né, estou ali, eu sou seletista, caí no desemprego. Você consegue suportar ali 6 até 18 meses, né, tranquilamente, para que você então, possa conseguir um novo emprego, se habilitar a nova oportunidade. E essa reserva de emergência, ela te dá uma sanidade mental, uma paz de espírito, que você passa por crises muito facilmente, né, você passa por crises, saber que você, né, saber que você tem dinheiro em caixa, sabe, enquanto está passando uma crise, é excelente. E isso te dá uma liberdade também. Quantas e quantas pessoas estão hoje num emprego que não gostam, têm um sonho de fazer e mexer numa outra área, mas não se desvinculam daquele emprego, porque não têm capacidade financeira, né, de se suportar, por exemplo, algum período sem aquele dinheiro que cai lá mensalmente, né. Então, a reserva de emergência, ela te confere liberdade, né, liberdade para muitas vezes você empreender em novas áreas, tomar outras decisões, conseguir, né, mesmo sem a sua principal fonte de renda, se manter por um determinado período. Extremamente importante essa reserva. E você não precisa construí-la de uma única vez,
né? A maior parte dos brasileiros não dispõe desse recurso financeiro imediato. Isso pode ser uma construção paulatina, né? Você escolhe ali um produto de investimento que vai proteger o seu dinheiro da corrosão causada pela inflação, que é a perda do poder de compra da moeda, né? E paulatinamente vai fazendo esse seu investimento até chegar naquele quantitativo, né? Que lhe é confortável suportar um determinado período. Nesse período de pandemia, por exemplo, né? Empresas que não tinham caixa quebraram. E quebraram não por culpa da pandemia, não por culpa do governo, né, que não agiu. Não, não quebraram por conta simplesmente de não possuírem um controle financeiro, não possuir caixa, não conseguir ficar, por exemplo, 4, 5 meses sem funcionamento e ainda se manter ativo. Sabe? Então, assim, isso é ter uma reserva de emergência, isso é extremamente importante. Do outro lado, é a questão da reserva da oportunidade, né? A reserva da oportunidade, ela é a mesma ideia da reserva de emergência, só que para algo positivo. A oportunidade, ela não espera, né? Oportunidade e emergência não manda invite, né? Não te convida para poder ali participar daquela questão. Ela chega de surpresa. Chega de surpresa. E nós estamos vivendo cenários de grandes oportunidades. Nas crises é que as maiores oportunidades surgem, né? Nós vivemos aí de um cenário de pandemia, muitas pessoas sem reserva de emergência tiveram que desfazer de ativos reais para suportar ali, né, as suas principais despesas, e aí a gente vê um grande problema, né? Como, por exemplo, todo mundo fala que investir em imóveis é um excelente investimento. De fato é, né? O imóvel, muitas vezes, ele tende a valorizar, né? Ele concentra ali o seu poder, né? As maiores fortunas do mundo tinham grandes patrimônios, principalmente em imóveis. No entanto, quando você precisa transformar aquele imóvel em dinheiro, e aí nós estamos falando de liquidez daquele ativo, você tem grande dificuldade. E é aí que surge a oportunidade do mercado, né? Aquelas pessoas que não estavam organizadas, muitas vezes, querem vender um imóvel, elas vão ter que vender muitas vezes abaixo do preço. Às vezes muito abaixo do preço, dependendo da emergência que eles vivem, né, da necessidade de transformar em dinheiro, algo que vale muito mais do que você está pagando por ele. E se você tem uma reserva de oportunidade, esse é o momento, né? Você não pode bobear, você tem que ir lá e comprar, né? E quando você entra, por exemplo, no mercado de ações, cara, aí é delicioso, né? Você abre lá o home broker, na hora que eu abro o home broker, eu só vejo oportunidades. Ter uma empresa, ter uma empresa é extremamente dispendioso no Brasil. É extremamente difícil, tem cheio de desafios, você precisa de conhecer tanta coisa, né? Você precisa de conhecer sobre marketing, você precisa de conhecer sobre contabilidade, você precisa de conhecer sobre tributos, sobre venda principalmente, né? É extremamente difícil você ter um negócio. Mas quando você abre o home broker, você tem a oportunidade de se tornar sócio das melhores empresas listadas no Brasil. Sabe? Você pode ter ali aquela oportunidade de ter um gestor profissional, você pode ter ali aquelas equipes completas, né, para trabalhar, para fazer dinheiro para você. E o melhor, né, nesse momento de crise, que a bolsa caiu muito, né, e de fato caiu, né, nós vimos ali empresas excelentes, muito descontadas nas suas ações, né, precificadas abaixo do preço. Se você tem uma reserva de oportunidade, você tem condição de adquirir ali os lotes de ações, né? Colocar a sua posição e ver o seu patrimônio muitas vezes se multiplicar no futuro por 10, 20, 30 vezes aquilo que você aplicou. Nenhum outro investimento, por exemplo, em renda fixa, consegue muitas vezes te dar esse ganho patrimonial, né? E isso você consegue fazer com uma reserva de oportunidade. No outro momento, você precisa de fazer o seu dinheiro trabalhar para você.
Hoje pela manhã, por exemplo, né, a gente estava lá trabalhando, chegou uma notificação do recebimento ali de alguns rendimentos de fundos imobiliários, né, que chegaram para nós. Isso é excelente, né? É um ganho de capital que você está tendo sem estar trabalhando efetivamente para isso. É o seu dinheiro virando mais dinheiro. E você tem ali uma série de investimentos, né? Quando você investe em ações, por exemplo, você tem empresas boas pagadoras de dividendos, né? Você ganha duas vezes, você ganha muitas vezes na valorização daquele ativo e ganha também com os dividendos periódicos que são pagos. Os fundos, por exemplo, imobiliários, que pagam rendimentos mensais, né? É aluguel que você está recebendo, sem aquela dor de cabeça de ter que ficar administrando o seu aluguel, sem ter que ficar fazendo reforma no imóvel, sem aquelas dores de cabeça que um imóvel físico lhe traz. Você traz toda essa facilidade. Para aqueles mais conservadores, você também tem a renda fixa, né? Renda fixa, por exemplo, em títulos públicos que vão te pagar juros semestrais, é uma boa estratégia para uma montagem de carteira voltada ali para um viver de renda. Ou um crédito privado, muitas vezes você tem ali debêntures, né, emitidos por empresas que vão pagar rendimentos mensais. Você pode também se estruturar dentro dessa perspectiva. E por final, você vai estar trabalhando com a ideia da sua aposentadoria, né? A aposentadoria sempre vai ser um investimento a longo prazo, então você vai estar pensando o presente com os olhos no futuro, né? E você vai ter sempre que pensar em investimentos que tenham um poder real de rentabilidade acima da inflação, para que você não perca o dinheiro, para que você não fique ali, né, economizando o seu rico dinheirinho e no final da vida você descubra que está pobre, né? Porque não é a quantidade de dinheiro nominal que conta, mas aquilo que ele consegue comprar. Então é fundamental que você tenha ali esse trabalho de fazer, de escolher ativos financeiros que vão proteger, né, o seu dinheiro da inflação e que vão ter uma rentabilidade acima desse patamar, né? Então são esses aqui os principais pilares que eu acredito que nós precisamos de nos concentrar para ter, né, uma vida financeira organizada, rentável, saudável. O É isso. Anderson não fala, né, gente, o Anderson dá aula. Então tem 15 minutos aqui que eu tô só escutando essa aula, né, inclusive antes de finalizar, você tem um recado para todo mundo, né, amor? Sim, sim. Nós, eu e a Alessandra, né, como casal aqui, essa nossa perspectiva de trabalhar com a organização financeira, eu e a Alessandra somos essencialmente professores, né? E nós tínhamos o objetivo de tentar levar essa educação financeira para outras pessoas, né? Ensinar que investir não precisa de ser complicado. Investir é algo simples, é algo para todo mundo, né? É algo acessível. E nós, então, estamos montando um curso, né, para levar essa informação para todos vocês de forma simplificada, de forma fácil, de forma útil e de forma segura também. Exatamente. E provavelmente quando esse podcast subir, as inscrições já estarão abertas, então nós esperamos você para ser nossos alunos lá no Rentabilize, tá bom? Nós viemos aí com esse propósito de realmente ensinar de forma simples, de forma fácil, de forma prática e que vocês realmente entendam o quão é importante cuidar do seu dinheiro hoje, realmente pensando no futuro. Isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, amor. Muito obrigada, Anderson, por estar aqui conosco. Foi realmente uma aula. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui. Nós sabemos que o conhecimento liberta em todas as áreas. Espero que vocês tenham gostado muito desse podcast e até o próximo episódio.